Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Sou o professor João Ronaldo Soares, psicólogo, pedagogo e psicodramatista, mais de 30 anos de vivência como docente em cursos gerenciais de preparação para o mercado de trabalho. Educador social da Casa do Garoto, no programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Hoje estamos dando início à nossa primeira aula do curso de técnicas de vendas no varejo. Gostaria de lembrar aos alunos do PTR, da Casa do Garoto, que para terem direito ao certificado de conclusão desse curso, precisam preencher o questionário que está na descrição do vídeo. Clicando no link, vocês são levados a um pequeno questionário com 5 questões e lá vocês precisam deixar também os seus dados, como nome, e-mail e número do RG, ok? Vamos dar início então à nossa primeira aula. Curso de técnicas de vendas no varejo. Objetivo: o curso visa capacitar o aluno para desenvolver o perfil profissional de vendas empresariais, mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com as diversas etapas do processo de venda profissional, visando superar as expectativas de buscar a fidelização. O curso é totalmente em videoaula, com exercícios a serem desenvolvidos para a solidificação dos conteúdos abaixo de cada videoaula. Então, o objetivo desse curso, como vocês sabem, é preparar vocês para vendas no varejo. Nós vamos abordar várias habilidades, conhecimentos e competências para que vocês então possam exercer essa que é uma das profissões mais importantes que nós temos no mercado de trabalho. Quem é o público-alvo? Todo aquele que busca uma recolocação profissional na área comercial e de marketing, profissionais da área que busquem atualização ou revisão. O curso é profissionalizante em vídeo. Vamos começar a aula de hoje falando então sobre a história do comércio. Para que sua formação no curso de vendedor de comércio varejista seja mais completa, é importante que você conheça o significado da palavra comércio, desde o seu surgimento. Traçar esse caminho na história é relevante porque podemos aprender muito sobre a atualidade se compreendermos o passado. Então é isso, se a gente entender como é que o comércio se originou na humanidade e qual foi o caminho até a atualidade, vocês ganham muito na questão do papel profissional, desse importante profissional da área comercial. Então vamos juntos. Atualmente a palavra comércio é definida como uma atividade de compra e venda ou troca de mercadorias ou serviços num sistemas de mercado geralmente visando lucro. Então, venda, comércio é esse processo de troca, de uma mercadoria ou serviço por uma unidade monetária, sempre visando o lucro. No entanto, as relações comerciais existem desde o tempo em que os seres humanos deixaram de ser nômades, isto é, pessoas que não têm moradia fixa e deslocam-se sempre de um lugar para o outro em busca de alimento, proteção e descanso, formando comunidades em características diversas. Então, quando o homem deixou de ser nômade e se estabeleceu num local para produzir a sua subsistência, com o plantio, principalmente criação de gado, então começou então essa história do comércio. Vamos ver então como isso se desenvolveu. Naquela época, ou seja, na pré-história, cada comunidade produzia o que era necessário para a sua subsistência e trocava o que cedia às suas necessidades com comunidades que produziam itens diferentes, mas de acordo com as características de seu ambiente. Essa troca de mercadorias é chamada de escambo, isto é, sem envolver vendedores. Então, como é que funcionava? Então, eu comecei a produzir na minha fazenda, no meu pedaço de terra, o que eu precisava para a minha subsistência, gado, grãos, e outros itens, para a minha subsistência. Então, aquilo que excedia, ou seja, aquilo que sobrava, Então a família pegava e trocava com uma outra família da fazenda ao lado
para poder então subsistir, né? Esse processo de troca foi chamado de escambo, né? Assim, por exemplo, se uma comunidade tivesse peles curtidas a mais, ela as trocava por carne que estava sobrando em outra comunidade. Por volta do quarto milênio antes de Cristo, os povos que estavam em estágio de maior evolução, como os egípcios, deram origem às grandes civilizações, cuja principal característica era se localizarem às margens dos rios, né? Principalmente o rio Nilo, o rio Tibre e Eufrates, né? São os grandes rios em que essas grandes civilizações se desenvolveram. Esses rios, ao longo do tempo, se tornaram importantes fontes de água para consumo, para a agricultura, até mesmo para o transporte de mercadorias e a expansão do comércio que estava surgindo nesse período. O excedente de produção dessas civilizações tornou-se maior e o comércio entre elas aumentou. Surgiram os comerciantes e os mercadores, que se dedicavam exclusivamente a realizar as negociações de mercadorias. Para isso, percorriam longas distâncias em caravanas ou grandes embarcações, e quando chegavam ao seu destino, ocupavam locais mais apropriados para o comércio, como mercados, feiras e praças. Então a gente está vendo aí pela história do comércio que essas grandes civilizações surgiram a partir do comércio, e em função do comércio foram moldando as cidades para que pudessem então se comercializar os seus produtos. A primeira moldagem foi em forma de feiras, depois mercados, ágoras na Grécia e praças em Roma, né? E assim até hoje foram se desenvolvendo os comércios. As feiras públicas que nós temos hoje são originárias dessas primeiras invenções comerciais desses povos antigos. Esse comércio em ascensão, ou seja, em elevação, em prosperidade, não podia ser feito por meio de simples escambos, não podia mais ser feito só com trocas. Eu não podia, por exemplo, encher meu navio, né, com gado para trocar por um pedaço de terra num reino distante, né? Então o que aconteceu? Pois alguns produtos eram considerados mais valiosos que outros. Era preciso então chegar a um acordo a respeito de qual era o valor de cada um deles. Assim, um produto era trocado por certos elementos que podiam ser usados na compra de outros produtos, ou seja, eram considerados moeda de troca. Então foi estabelecido, né, nesses povos antigos, as primeiras moedas. Essa é uma questão que vai cair hoje no questionário, né? E quais eram os produtos usados como moeda no início? Gado, sal, açúcares, peças de metal, tecidos, conchas. Os primeiros elementos a serem trocados eram gados, né? Por isso vem a palavra capital. Capta, em latim, significa cabeça de gado. Então hoje a gente fala, qual é o seu capital, né? Que vem como origem lá no passado dos grandes proprietários de riquezas que faziam essa permuta, né? Esse escambo com cabeça de gado. Mas com a impossibilidade de transporte, se desenvolveu e se convencionou alguns valores de troca, né? Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os fenícios, povo de origem semita, que ocupou a região atual do Líbano, estabeleceram-se em pequenos territórios de aproximadamente 35 quilômetros de largura, localizados junto ao mar Mediterrâneo. Eles se destacaram na arte de comercializar e seus comerciantes passaram a ser esperados em vários lugares da faixa litorânea. Então aqui nós temos uma imagem representando ouro e prata, né, que eram os principais elementos feitos nessa troca. Os fenícios foram tão conhecidos que foram encontrados registros arqueológicos aqui no estado do Rio de Janeiro. Na Pedra do Corcovado existem algumas inscrições rupestres, né, na rocha, que, segundo os arqueólogos, são dos fenícios. Então, antes da descoberta do Brasil, os fenícios já chegaram nas Américas. Então vamos definir para nós, a gente falou um pouquinho dos fenícios,
que eles faziam parte dos povos semitas. Então vamos definir o que significa a palavra semita, palavra cuja origem é atribuída ao nome de um dos filhos de Noé, Sem ou Shem em hebraico. Posteriormente passou a designar os povos originários do Oriente Médio, que compartilhavam traços culturais como a língua, práticas de pastoreio e nomadismo, que é o nômade, né? De ficar viajando de lugar em local buscando meios de subsistir, uma vez que ao habitarem as regiões mais secas precisavam migrar constantemente em busca de água e alimento. Desses povos antigos fazem parte os arameus, os assírios, os babilônios, os sírios, os hebreus, os fenícios e os caldeus. São todos povos do antigo, do passado, e que estão muito bem retratados no Antigo Testamento da Bíblia, não é, gente? Com esse aumento substancial do volume de mercado, com a troca, com o incremento do desenvolvimento comercial nas civilizações, eles sentiram necessidade de controlar os gastos e ganhos. Se eu estou comercializando, como é que eu vou guardar na memória tudo aquilo que eu comercializei no dia, no mês, no ano? Então aí que surgiram a necessidade de registro, né? Passaram então a registrar seus estoques, vendas, encomendas e preços em placas de barro, como a gente tem um exemplo aqui nessa ilustração, por meio de símbolos apropriados, baseados nos ideogramas egípcios, né? Mais tarde, para simplificar os símbolos utilizados nos registros, desenvolveram o primeiro alfabeto fonético de 22 letras, que foi bastante usado na época. Então aqui está a origem, inclusive, da nossa língua e do nosso alfabeto. Tudo surgiu a partir da necessidade de contabilizar os bens. E a gente pode dizer que a origem da ocupação do vendedor varejista teve a sua origem aqui no passado. Você sabia que o alfabeto fenício é considerado precursor do alfabeto grego? Ou seja, o que isso quer dizer? Que esse alfabeto de 22 letras fenício deu origem à língua grega, né? O alfabeto grego. E esse, por sua vez, deu origem ao alfabeto latino, que serviu de base para a língua portuguesa. A origem do alfabeto está ligada ao desenvolvimento das atividades comerciais por parte dos fenícios. Vocês sabem que eu, como professor, sou ávido por tecnologia, e uma das principais tecnologias que o ser humano inventou foi a linguagem. E a linguagem possibilitou ao homem um acúmulo do conhecimento e, com isso, sair da pré-história e ir para a história, né? Então, isso que distancia a pré-história da história foi o invento e o incremento da linguagem, que permitiu os povos do passado contabilizar e registrar os seus bens. Hieróglifos e ideogramas. Vamos ver a diferença de hieróglifos e ideogramas, né? Os hieróglifos, como a gente está vendo aqui no exemplo, nesse pequeno rudimento de rocha egípcia, são signos gráficos que correspondem à escrita do Egito Antigo, usada apenas por sacerdotes, membros da realeza e escribas. Então a língua, o conhecimento, sempre foi acessado pela classe sempre mais rica, né, gente? Esses últimos eram responsáveis por criar as figuras que representavam ideias ou objetos concretos, transformando em símbolos as palavras dessa escrita. Os hieróglifos são compostos de ideogramas, fonogramas e sinais determinativos. Os ideogramas egípcios eram escritos em geral da direita para a esquerda e de cima para baixo. Cada figura ou grupo de figuras representava uma palavra completa. Por exemplo, a figura de uma coruja representava a própria ave em si. Já os fonogramas são sinais que representam basicamente sons, enquanto os ideogramas representam imagem, os fonogramas vão representar som, né? Sendo que apenas as consoantes têm a sonoridade representada graficamente. Por isso, o mesmo sinal pode significar ideia ou som, dependendo do contexto. Então, era uma coisa muito complexa a linguagem no passado. Os sábios e os religiosos é que
detinham esse conhecimento. O povo, coitado do povo, sempre era deixado e relegado a segundo plano. Os sinais determinativos servem assim para especificar o grupo que pertence a uma palavra, se a cidade especifica a um deus, a uma espécie de árvore, etc., já que várias palavras eram escritas da mesma maneira. Nesses casos, tais sinais apareciam no final da frase como indicadores. Algumas pistas são importantes para a leitura de hieróglifos. Por exemplo, um grupo de sinais dentro da figura de uma corda amarrada nas pontas simbolizava os reis, o nome dos reis. Essa representação deu-se o nome de cartucho. A gente está vendo aqui o cartucho, né? Que é essa forma fechada onde você tem o escaravelho, a representação do sol e uma contagem representando o tempo, certo? Então representa esse símbolo hieroglífico, né? Está representando que esse faraó ele está perpetuado pela luz do sol na eternidade, né? Embaixo nós temos uma ave, um ramo de frutos, um remo e outro escaravelho, representando que um homem do passado, para se manter vivo, precisava trabalhar e precisava comercializar, né? É isso que a gente consegue ler nesses hieróglifos. Os ideogramas não foram restritos à escrita egípcia, dado que outros povos também adotaram sistemas de escritas ideográficos, né? Como os chineses, os japoneses e na América Latina os maias, os astecas e os incas. Vejam alguns exemplos aqui, gente, nessas imagens. Tudo ideogramas de povos distintos do passado. No Império Romano, de 27 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo, a principal fonte de riqueza era a agricultura, ainda que o comércio de mercadorias também tivesse grande participação no processo e no progresso de suas províncias. Com as trocas comerciais, foi preciso aumentar a produção e, consequentemente, aperfeiçoar suas técnicas. A necessidade de possuir uma moeda de troca que fosse durável e fácil de transportar e possibilitasse o fracionamento dos valores dos produtos levou à cunhagem das primeiras moedas de metal por volta da segunda metade do século VII a.C., no reino da Lídia, atual Turquia. Então aqui nós temos alguns exemplos de moeda. No início elas eram feitas à mão e por isso tinham formas rudimentares variadas, com bordas irregulares. Só depois ganharam o formato arredondado conhecido hoje, né? E a tendência é que as moedas desapareçam com a quarta revolução industrial. As moedas vão passar a ser abstratas, né? Elas estarão num banco de dados. Nós temos o exemplo, por exemplo, do Bitcoin, em que as pessoas não andam com as moedas, mas elas comercializam com o uso de um cartão digital, né? Então, a evolução da moeda. Aqui nós temos a moeda fenícia, uma moeda faca, né, da dinastia Zhou, século IX a III a.C. E aqui nós temos os dois lados de uma moeda grega, um dracma, com a cabeça da deusa Atena de um lado e a coruja de outro. Eu tenho o exemplo dessa moeda, coincidentemente eu tenho aqui carregando comigo, representa uma das primeiras moedas cunhadas pelo homem, século V, 500 anos antes de Cristo. Aqui nessa moeda a gente vê a representação da deusa pela coruja, um ramo de oliveira e o nome dela aqui abreviado em grego. Certo, gente? Muito obrigado por essa oportunidade. Os metais utilizados na confecção das moedas naquela época eram o ouro e a prata, por serem raros, belos e duráveis. E o valor de cada uma delas equivalia a seu valor em peso do metal. Se, por exemplo, uma moeda de ouro pesasse 10 gramas, o produto a ser trocado por ela deveria ter o mesmo valor equivalente, né? O comércio tornou-se cada vez mais essencial e teve grande expansão durante o Império Romano, com a abertura de estradas entre as cidades e o uso de rotas de navegação, permitindo transações comerciais entre a Europa, a África e a Ásia.
Então aqui nós temos um mapa do mundo antigo, a rede de estradas pavimentadas construída no Império Romano, ligava a capital de Roma às demais províncias do Império, perfazendo mais de 100 mil quilômetros de extensão. Nós já falamos algumas vezes sobre a questão da globalização, né? Nós vivemos num mundo globalizado, mas o Império Romano foi a primeira tentativa humana de globalização. O Império Romano tinha uma grande vastidão de territórios, né? Conquistados na base da guerra, e esses territórios falavam a mesma língua, que era o latim, imposto pelos romanos, e usavam a mesma moeda, né? Que na época de Jesus se chamava denário. Já na Idade Média, avançando um pouco mais no tempo, o período compreendido entre o V século e o XV século, com a queda do Império Romano e o início das grandes navegações, as cidades começaram a apresentar construções apropriadas para confecção e oferta de produtos. Nós já estávamos vendo aqui que já na Idade Média as cidades começaram a tomar um formato que levou as nossas cidades ao que elas são hoje, né? A movimentação comercial se ampliou principalmente pela abertura de novas estradas e o que propiciou a proliferação de mercadores que eram responsáveis pelo trânsito dos produtos comercializados. Aí surgiram, né, os rudimentos das primeiras profissões do caixeiro viajante, né, e do mascate, que surgiram aí da Idade Média, improvisando e levando os produtos até porta a porta na casa dos seus clientes. Os estabelecimentos comerciais, apesar de não mais se restringirem a locais abertos, como feiras e mercados, não eram como as lojas de hoje. Até o século XIX, costumavam ser pequenos e conter alguns tipos de produtos dispostos em prateleiras, balcões, barris ou sacos, que eram vendidos a granel. A gente está vendo um exemplo nessa figura, né? Ainda existe alguns empórios que a gente pode comprar granel, como era até o século XIX. Ou seja, os funcionários pesavam ou mediam quantidade que o cliente queria comprar de cada mercadoria, né? Eu lembro quando criança, até cândida era vendido em tonéis e vendido por litro, né? Óleo, né? Alvejantes. Então era assim que era o comércio até o século XIX, tudo a granel. Eu queria lembrar também que no passado, nesses empórios, as pessoas compravam fiado e tinha as cadernetas, né? Então as pessoas confiavam na palavra umas das outras. O mercador marcava o que a pessoa comprava e no final do mês ela acertava, né? Evolução do comércio. O Brasil acompanhou esse processo de modernização nos modos de vender os produtos mais acentuadamente com a vinda da família real. O Brasil teve uma grande evolução, não só comercial, mas como civilização e também no mundo da educação e cultural, com a chegada da família real em 1808. A família real, fugindo lá das guerras napoleônicas na Europa, veio então estabelecer o império aqui no Brasil para se proteger, né? Pois uma das principais medidas tomadas por Dom João VI foi a abertura dos portos às nações amigas, como os príncipes, reis, né, e princesas da época queriam obter os produtos que tinham na Europa, então eles intensificaram as viagens marítimas do comércio aqui no nosso país. A partir daquele momento, portanto, o Brasil, que antes era apenas uma colônia de Portugal, tornou-se sede do império e passou a comercializar com outros países. Foi uma grande oportunidade a vinda dessa família real para o Brasil. Aqui nós temos ilustrações de como era o porto do Rio de Janeiro em 1832, né? E temos aqui a divulgação da Exposição Nacional de 1908, com a comemoração do primeiro centenário da abertura dos portos. Aí está a nossa história. O desenvolvimento socioeconômico e cultural ocorrido com esse evento propiciou a ampliação do comércio e da indústria, e com isso o estilo de vida dos brasileiros foi se modificando. A aparência das cidades também mudou, com o surgimento de bares,
confeitarias, relojoarias, livrarias, etc. As pequenas casas comerciais foram sendo ampliadas e alguns mascates passaram as condições de comerciantes, né? Nós temos o exemplo do dono das Casas Bahia. Ele era mascate, gente, vendia de porta em porta, o seu Samuel, né? E ele montou esse império que nós temos hoje das Casas Bahia. Nós vemos grandes empresas e lojas hoje que tiveram essa origem. E aqui nós temos uma representação numa foto do século XIX, não, início do século XX, um mascate, foto com uma família na rua do Ouvidor, em São Paulo. Então, quem que eram os mascates? Vendedores ambulantes que ofereciam produtos variados, como tecidos, roupas, quinquilharias, objetos manufaturados e joias. O termo era usado para referir-se aos portugueses que no início do século XVI invadiram Mascate, cidade do Império Persa. Olha que bacana, temos então a origem, né, de todas as atividades comerciais com a palavra Mascate, no século XVI e a sua plena atividade até o século XIX. No início do século XX, o comércio ocupava papel de destaque na vida econômica e social do Brasil. Em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, os estabelecimentos comerciais já se equiparavam ao de países como Estados Unidos da América e França. Então o Brasil teve um grande apogeu com o comércio e se equiparou com as grandes lojas que existiam nos países do primeiro mundo. Aí surgiram as lojas de departamento. As primeiras lojas de departamento surgiram no século XIX, entre elas a Bon Marché em Paris, na França, a Harrods em Londres, temos uma foto dessa loja aqui na Inglaterra, né? Loja de departamento Harrods em Londres, na Inglaterra, muito famosa. As lojas de departamento eram um tipo específico de comércio, pois apresentavam em um mesmo lugar, geralmente grandes edifícios, uma variedade de produtos, artigos de vestuário, mobiliário, decoração, produtos eletrônicos, cosméticos, alocados por categoria em seções ou andares distintos. Nós temos um grande exemplo aqui em Bauru, a loja Avan, né, que ela funciona exatamente assim. E a gente vai ver que as lojas de departamento mais tarde deram origem ao que nós conhecemos hoje como shopping centers. De acordo com os pesquisadores Evardo Rocha e Maria Amaral, em sua publicação de 2009, as lojas de departamento inauguraram nos grandes centros urbanos uma nova relação entre consumo, entretenimento, que é diversão, lazer, né, comunicação, arte e poder. Permitiram ainda que parte dos movimentos de emancipação feminina se expressasse na forma de uma nova identidade para a mulher, a de consumidora, né? Até hoje, as mulheres são as grandes consumidoras do comércio mundial. O nome da loja onde se vendia determinado produto começou a agregar valores a marcas, né, que eram alimentadas pelos anunciantes e pelas imagens de celebridades evocadas pela mídia, ou seja, adquirir um produto da Harrods, lá de Londres, né, ou mesmo no mapping, né, o mapping significa ter determinado status social. O mapping nós vamos contar a história dele, se não nessa aula, na próxima. Era uma grande loja de departamentos, em que eu, como criança, eu lembro de ir com a minha mãe lá, tinha elevadores enormes, e cada andar do prédio enorme que existia era dedicado a um tipo de produto: cama, mesa, banho, vestuário, móveis, eletrodomésticos e assim por diante. Aqui, ó, vamos contar a história do MAP. Um caso brasileiro. Poucos anos depois, o MAP mudou-se para a Praça do Patriarca e no final do século, da década de 1930, para a Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, que é ali perto do Largo do Chá, ocupando um prédio que se tornaria emblema de lojas de departamento da capital e símbolo de sua verticalização. Grandes prédios com lojas de departamento com vários andares. Os vários andares eram conectados por elevadores, como eu acabei de descrever,
e cada um apresentava os seus produtos por departamentos específicos: cama, mesa e banho, roupas, móveis, eletrodomésticos, brinquedos, etc. Esse período foi marcado também pelo surgimento do crediário, que passou a ser amplamente utilizado por lojas de departamento. Até a abertura dos shopping centers entre os fins dos anos 60 e o início da década de 70. O comércio mais glamuroso da cidade passava pelo MAP, que fechou suas portas, infelizmente, em 1999. Mas recentemente eu vi uma informação na mídia de que a marca MAP está voltando, como lojas não físicas, mas lojas virtuais na internet. E aqui então nós encerramos a nossa primeira aula do curso de técnicas de varejo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que abaixo da descrição desse vídeo vocês vão encontrar um link para um questionário só com 5 questões para que vocês avaliem o conhecimento da aula. E os meus alunos da Casa do Garoto, do PTR, vão ter condições, ao preencher esse questionário com seus dados, comprovar que assistiram à aula e terem o direito depois no fim do curso a um certificado válido. Gente, muito obrigado pela oportunidade e até a nossa próxima aula.